Olá, é um prazer mensurável estar aqui nas quartas-feiras às 19h10 com a nossa live semanal, ok? E agora eu quero falar um pouco para vocês e para assim dizer, né, dos desafios da liderança. E eu só vou falar desse tema, já incluindo aqui, vou convidar já para entrar junto conosco a Magdala Moraes, né, que é a nossa convidada do dia. Então já vou fazer o convite para ela entrar conosco. Então, já fiz o convite aí para a Magdala entrar conosco, porque vamos falar. Olha aí, Mag, Oi, boa seja muito noite. bem-vinda. Boa noite. Quero de imediato te agradecer pela sua gentileza. Realmente, você foi assim, super receptiva ao nosso convite. Muito agradecida por estarmos juntos aqui, gente. Oi, boa noite. Lari, grande prazer estar aqui. Acho que esse bate-papo, né, às quartas-feiras é super relevante, porque é uma troca muito bacana de conhecimento, de experiência, né? Acho que o compartilhar é algo crucial, principalmente nesse momento que a gente precisa se reinventar, né? E que precisa aprender a trabalhar de uma forma diferente, a pensar de uma forma diferente. Então, super agradeço a oportunidade. Então, vê, Mag, a gente teve a oportunidade de falar, eu acho que principalmente sobre alguns diretrizes que eu acho que a gente pode colocar aqui já no papel. Primeiro na tua experiência, por isso que é importante essa soma, quais são os 5 maiores desafios que realmente estão assolando os teus executivos e a tua liderança para 2021. Então, essa experiência é muito rica. Então, Mag, fala aí pra gente, na tua visão, nessa tua vivência, experiência, o que mais está pegando, assim, você vê que está sendo discutido e colocado em pauta? Legal. Então, eu acho que o principal desafio, Lari, assim, eu vou falar de outros, mas o principal desafio, eu acho que é essa capacidade da gente ler cenários. Eu acho que esse é o primeiro deles, essa capacidade de ler cenários e se adaptar rapidamente e reagir rapidamente a esses diferentes cenários. E aí, dentro disso, puxa, né, o desafio às crenças. Então, acho que a gente aprendeu, principalmente no modelo industrial, né? Então, a gente vem ali de Taylor, né, de Fayol, todos esses estudiosos do passado que trazem um processo muito mais, um trabalho muito, industrial, né? Muito processual, muito na caixinha, né? Então, eu trabalho numa indústria que é uma indústria tradicional, na caixinha, e é muito difícil você, hoje em dia, ter que tomar decisão mais rápido, ter que começar a fazer um planejamento estratégico num ciclo mais curto, de ter que fazer uma entrega menor, né? De ter que, ao invés de olhar para o teu processo, você tem que olhar para a experiência do cliente, porque isso é mais importante, e também olhar para a experiência do teu colaborador, né? Porque começa dentro de casa. Enfim, então acho que essa mudar, desafiar as próprias crenças, desafiar essa forma da gente fazer o trabalho no dia a dia, virar essa chave, realmente fazer isso acontecer, é bem desafiador, né? E eu falo isso porque a gente vem vivenciando isso no dia a dia. Então, por mais que você leia nos livros, por mais que você participe de fóruns, converse com pessoas, mas na hora que chega, né, o desafio na tua mão para você fazer acontecer, você se esbarra às vezes, com as próprias crenças muito arraigadas ou com a experiência de anos a fio, né? E aí é bem difícil você conseguir rapidamente fazer essa virada de chave. Mas olha, Mag, assim, você falou aí, eu acho que, nem sei, em 3 minutos, mas você falou tanta coisa importante que eu preciso ressaltar, é verdade, Claro. porque eu acho que o que você falou, eu acho que a gente, para as pessoas terem a noção do que você, e eu tenho certeza que sim, mas eu acho que é importante a gente ressaltar, você falou da necessidade de mudança de mindset, que acho que a gente vem trabalhando nisso, porque se não mudar essa chave, se não mudar esse mindset para esse novo modelo, para esse novo processo, fica difícil você mudar a prática sem mudar mindset. Sim. Então, você falou da capacidade de adaptabilidade, porque assim,
Não adianta você viver, tudo bem, eu venho de uma forma tradicional, mas as mudanças estão presentes. Então, assim, como eu me adapto melhor a esse processo para não sofrer tanto, né? Porque, assim, quanto mais eu rejeito, eu empurro essa mudança, mais eu sofro. E, não é? Então, essa capacidade de adaptabilidade, inclusive, uma das soft skills, assim, bem colocadas, é essa necessidade. Você também falou da necessidade de leitura de cenários e um planejamento antecipado para esse processo, olhando o futuro. Então, quando a gente fala de análise de tendências e você viver em um mundo atual, tem essa coisa da futurologia, da ciência do futuro, que é você olhar lá e começar a agir agora, não esperar. Então, você também colocou isso. E o interessante é que nas duas outras lives, um dos aspectos que foram bastante pontuados e que você está ratificando aqui é a experiência do colaborador e a experiência do cliente. Quer dizer, a gente não pode mais viver isolado, não é? Então, a gente não pode tomar decisões de uma forma míope. A gente tem que olhar e a gente tem que entender essa experiência e o que é que ela pode servir para a gente mudar. Então, você falou tudo isso e que são coisas assim extremamente importantes. E aí, Maggie, aí é uma questão assim, eu queria te ouvir nisso, porque isso para mim me impacta, porque a gente fala em liderança, mas às vezes a gente vê pouco uma liderança inspiradora. A gente vê uma liderança mais focada em gestão, uma liderança que sabe trabalhar com número, que sabe trabalhar, às vezes, por resultado, né? Que hoje você tem lá, você tem seu dashboard, tem seus KPIs, mas às vezes essa liderança, aí, por isso que eu queria te ouvir, não é inspiradora, não é, às vezes faz esse negócio, mas não inspira a equipe, não traz a equipe, não engaja essa equipe. Então, quando a gente pensa nisso, a gente fala de uma liderança, e principalmente nesse sentido, onde as pessoas vão estar mais distantes, e precisa ter uma relação diferente com a equipe. Como é que tu vê isso? Lara, acho que a palavra da vez agora é empatia, né? Então, eu acho que a gente nunca precisou estar tão perto das pessoas, né? E aí eu não estou falando fisicamente, porque nem dá mesmo, né? Mas acho que a gente nunca precisou estar tão perto e tão atento às necessidades das pessoas e especialmente ao que é importante para elas. Né? Então, acho que quando a gente, aí falando como líder, né? Quando você conhece a tua equipe, quando você sabe o que motiva, quando você sabe o que não motiva, inclusive, né? O que funciona, o que não funciona, eu acho que já ajuda muito, né? Nesse processo. Falando de empatia também, assim, eu acho que se confunde muito esse conceito, né? As pessoas acham que empatia é você aceitar e receber, se coloca no lugar e você aceita tudo que vem, né? De toda aquela lista de desejos, eu diria assim, das pessoas. Uhum. E empatia não é isso, né? Não necessariamente você tem que concordar com a pessoa, mas você precisa entender, né? Minimamente entender o que ela está passando, né? E se colocar ali à disposição dentro do que for possível, e às vezes não vai ser possível, né? Exatamente da forma como Uhum. as pessoas desejam. E eu acho que a liderança inspiradora, eu fico pensando na minha experiência, né? E, eu acho o meu gestor um gestor muito inspirador, né? E o que me faz pensar, que me leva a pensar nisso, a achar isso, é muito dessa forma como ele faz ele se relaciona com a equipe no dia a dia, né? Então, é com muito respeito, com objetividade, né? Então, não tem confetinho, oba-oba, não, mas é muito respeito, envolvimento, escuta, sabe? Então, envolvimento nas discussões, nas decisões, é, autonomia, né? Apoio, tô com você ali, né? É Então, super vai em importante. frente. Então, isso faz uma confiança, né? De confia em você, olha, entrega e vai. Tá alinhado, né? Tá alinhado com a visão, com os objetivos, com os valores, vai em frente. Se o bicho pegar, tô aqui. Né? Então, acho que isso faz uma diferença, né? E também quando você tem uma gestão que você percebe que tem uma visão clara para onde está indo. Então, acho que esse é outro ponto fundamental, né? Então,
Muitas vezes você se doa um pouco mais, né? Você faz um pouco mais por causa da tua liderança, né? Do teu gestor. Então, acho que esse é um ponto bem importante, porque você confia, né? Então, às vezes, você nem concorda com tudo, ou você nem sabe onde aquilo vai dar, né? Mas você confia, né? Na gestão. E você sabe que qualquer coisa que acontecer, né, ele tá ali com você. Então, acho que putz, isso faz uma diferença gigante. E eu tenho o privilégio de ter uma liderança inspiradora hoje dentro da empresa, né, a quem eu reporto diretamente. E eu tento, né, reproduzir isso também com o meu time. Então, obviamente que tem erros e acertos, porque a gente, né, vai aprendendo também, né, vai amadurecendo. Mas eu tento reproduzir, né? É o modelo que eu tento levar para o dia a dia. Então, eu desafio bastante. Você me conhece. Você sabe que Conheço, eu tenho uma você régua é uma alta. pimenta. Eu tenho uma régua alta, né? Eu estou sempre Tem, é desafiando verdade. a equipe. E ponto, Inconformismo é a você minha palavra de ordem, sabe? Assim, eu levo isso para mim. Então, eu acho que a gente sempre pode fazer um pouco melhor, com menos custo, né? Com mais eficiência, com mais produtividade, né? Enfim, acho que a gente sempre pode fazer um pouco melhor, sabe? E para mim, assim, eu digo, essa é uma das minhas palavras, inconformismo, sabe? Eu olho, E eu acho que eu posso botar mais inquietude, né? Porque sim, você tem inquietude. E eu acho que assim, eu vou colocar aí que é também uma soft skill, um pensamento crítico, que olha e que faz um processo de análise, abarca outras situações, faz um processo de escuta, vai atrás, quer dizer, e isso faz todo sentido. Que tipo de perfil é o que a gente está precisando hoje, né? Hoje a gente não. Então, você está falando assim, até gostei, assim, palavras-chave que representam isso. E você está sim. trazendo aí, né? E quando a gente olha para frente, né, Lari, assim, olha para agora, na verdade, e olha para frente, é exatamente isso, né? Assim, as competências de hoje, elas exigem muito, as soft skills, na verdade, de hoje, elas estão muito relacionadas a essa forma, a desafiar a forma como você faz, né? E, de novo, assim, eu tenho essa linha, né? Eu acho que a gente sempre pode fazer mais, melhor, gastando menos, tal, mas não necessariamente é para gastar menos, é para, né? Mas é para fazer o negócio com mais qualidade, depende muito do objetivo que você quer por trás, né? Então, é com mais cuidado. Então, hoje eu tenho a área de RH, né? Então, eu falei aqui da experiência, né? Do colaborador e do cliente. Então, isso é algo hoje que a gente cuida muito, né? Então, quando a equipe traz uma proposta, né? Então, eu sempre desafio, né? Sinceramente, Mag, eu estou assim, muito feliz com o que você trouxe. Feliz pela minha escolha, porque foi Que extremamente bom. assertiva. Então, quero expressar a minha gratidão, que foi de extremo conteúdo e agregação de valor. Muito bacana e também agradecer, né, a todo mundo que conseguiu entrar, porque a gente sabe que tem um desafio do dia a dia, o jantar, a família, isso, aquilo, né? Exato. Então, reservar esse tempinho também para para troca, para absorver novos conteúdos. Acho que isso também é muito bacana, né? Assim, para desenvolvimento. Muito legal. Um Obrigada. beijo, Um um beijo. abraço, gratidão. Um beijo, gratidão. Boa noite. Primeiro, é um prazer estarmos aqui ao vivo. E agora, falando aí dessa série de desafios da liderança, obviamente eu vou agora trazer para a gente convidar o nosso Otto Almeida, que é o sócio da Deloitte, mas eu não vou falar sobre ele sem o convidar, então vou ver aqui. Então aí, estamos aqui com o Otto Almeida. Ô, Otto! Boa noite, Larissa. Boa Ai, noite. boa Bom estar aqui com noite. você, viu? Olha, melhor impossível. Feliz. Então, Otto, para mim, mais do que tudo, é um grande prazer estar aqui com você, poder partilhar. É um momento
que eu tenho certeza que todas as vezes que eu tive com você sempre foi engrandecedor. Então, esse estar aqui com você vai ser mais engrandecedor ainda, porque todos vão ter a oportunidade de lhe conhecer. Larissa, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeado por participar aqui desse trabalho fantástico que você está fazendo. Eu queria também dar boa noite aí para todo mundo que está participando. Eu sei que o importante neste momento é passar um pouquinho da reflexão, do pensamento, do momento que a gente está vivendo. Né? Eu acho que é muito importante isso, com muita serenidade, porque o momento pede serenidade para que a gente consiga fluir nesse mundo louco que a gente está vivendo no dia a dia. Mas é um prazer imenso estar aqui, trocar ideia, conversar, e principalmente bater esse bate-papo aí, né? Com vocês. Então, Otto, deixa eu te falar, eu acho que é importante, assim, contextualizar um pouco, porque todas as temáticas que a gente traz aqui são temáticas de pauta do executivo, são temáticas que a gente se depara no dia a dia das organizações, no dia a dia com esses executivos. Além de tudo, eu sou coach, então assim, e coach executiva, e você vê que hoje a organização, na realidade, ela está em ebulição, tanto nas suas estratégias, como de que forma realmente melhor atender ao meu cliente, como melhor atender aos meus próprios colaboradores. Então, assim, a gente decidiu fazer essa pauta de desafios da liderança, e uma live só, meu querido, ia ser muito pouco, pela riqueza, né, e relevância dessa questão. Então, a gente teve a oportunidade, convidou algumas lideranças para poder falar sobre isso, e assim, desde já eu agradeço a elas, e eu queria que você fechasse. A gente chamou aqui a Salete, a gente chamou o César, a gente chamou a Magdala, cada um com visões diferentes de mundo, mas eu vou tentar, como a gente, assim, eu sei que você tem uma riqueza de informação muito grande, eu vou ver se como eu já entrei e participei muito nessas outras, eu vou tentar deixar o espaço para que você realmente, e aí a gente vai estar interagindo, mas que as pessoas tenham a oportunidade de te ouvir, porque, como eu lhe disse, eu tenho um respeito e um carinho enorme, acho que você tem um conhecimento global de mundo e de liderança, de executivo, que eu acho bastante pertinente estar compartilhando aqui. E aí, Otto, assim, uma pergunta que eu fiz a todos e que eu vou também se pontuar, porque foi a pauta, né, junto com eles, e assim, quais são, aí eu disse 5, quais são as 5 maiores inquietações ou desafios que teus executivos, que tua liderança está vivenciando hoje nesse mundo, não é? Eu ia dizer assim, pós-pandemia, mas como a gente já conversou, não é pós-pandemia, porque na realidade a gente continua vivenciando. Então é isso que eu queria pedir para ti colocar essa questão, e só fazendo esse overview que eles falaram, foi muito voltado a colaboradores, né, a experiência dos colaboradores, dos clientes, a inquietações de sustentabilidade desses negócios, que muitos foram afetados, não é? Há processos de liderança, como liderar nesse momento, não é? E não é só esse momento de pandemia, é no momento de indústria 4.0, é em um momento diferente desse processo, cultura muito envolvida, né? Transformação digital. Então, esses pontos foram muito trazidos, as soft skills necessárias. Mas na tua experiência, Otto, o que é que você tem vivenciado? Aí tá com a bola, tá contigo. Tá bom. Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas que me antecederam, eu tive a oportunidade de escutar o conteúdo das lives, excelente, conteúdo muito bom, né? E eu acho que trouxeram, sem sombra de dúvida, uma contribuição importante para as pessoas que assistiram. Tem um tema que eu acho que gostaria de trazer. Primeiro, eu gostaria de dividir o mundo, não em gerações, mas eu gostaria de dividir o mundo em momentos. Né? Pessoas que tinham, como eu, nascido num mundo totalmente analógico, outras pessoas que nasceram no mundo de transição de analógico para digital, e que ainda tem bastante, e pessoas que nasceram substancialmente no mundo digital. Então, hoje nós temos uma confluência de gerações dessas 3 dimensões, que alguns se adaptaram a este processo, evoluíram, outros não se adaptaram e tiveram que buscar, talvez, trabalhos analógicos que pudessem competir por ele, e tem outros que já estão puxando. As gerações de liderança no mundo atual,
ela se divide muito entre essas pessoas que são originárias do mundo analógico, nasceram na década de 60, assim como eu, nasci exatamente em 60, a década de 60 até a década de 80, as pessoas que nasceram da década de 80 até o início desse século e as pessoas mais recentes. Então tem um mix muito forte aí, que estão encabeçando a liderança dentro dessas empresas. Cada um com um jeito de pensar diferente, com uma criação diferente, né? E que já tinha conflito bastante grande no passado. Né? Esse conflito de liderar pessoas com essas cabeças distintas, né? Com aquela sabedoria perfeita da certeza da geração analógica, com a visão de tentativa de acertar da turma digital, o digital analógico. Isso é um conflito de gerações muito forte. Né? Isso é muito importante. E dentro desse cenário, nós vivemos uma transformação muito grande, talvez a maior transformação depois da criação da roda, do sistema de transporte de carros e outros, que seja tão importante como a transformação digital. Ela nos deu um salto muito forte, muito dinâmico, que impulsionou toda a sociedade em uma direção completamente nova, que é essa forma de comunicação. Então o mundo ficou hiperconectado, mesmo com governantes que tentam criar bloqueios, o que existiam, um saiu há pouco tempo, o outro deve sair por daqui a algum tempo, mas governantes que querem criar barreiras para que as pessoas não se comuniquem, e isso já não existe mais, o mundo está totalmente conectado. O mundo conectado traz uma diferença enorme da forma de agir, da forma de pensar. E no meio de todo esse processo, acontece uma situação completamente atípica, que é a pandemia. Né? Nós, da minha geração, eu não tive a oportunidade de vivenciar a guerra e não tive a oportunidade de vivenciar uma pandemia. A pandemia estou vivenciando agora, nesse momento. E a pandemia, do jeito que ela veio, ela abriu uma lacuna enorme nas pessoas. Lançou as pessoas em um período dantesco de incertezas. Então, quando a pandemia atingiu a comunidade global, a primeira coisa é quantos milhões vão morrer? Com qual velocidade nós vamos dar resposta a esta pandemia para termos uma vacina a ponto de devolver a tranquilidade às relações das pessoas? É bem complexo isso aí. E isso pegou os executivos, que são senhores da sabedoria, né, de certezas absolutas, de budgets muito bem construídos para atingir o objetivo, no meio do caminho, e isso criou aquilo que eu não sei o que vai acontecer no dia seguinte. Saiu da minha mão o controle da situação. Né? Então, eu acho que o mundo hoje tem uma característica completamente voltada à volatilidade e uma grande ação que o líder precisa fazer para mitigar a incerteza. Mais do que ter a certeza, ele precisa trabalhar para mitigar a incerteza. Porque nós não sabemos exatamente quando essa pandemia vai passar, quando todos serão vacinados. Então nós temos um horizonte. E a medicina respondeu muito rápido a este processo. Né? E hoje nós temos aqui uma condição, um olhar um pouco mais, uma luz no final do túnel. Então, os executivos, e eu posso me incluir nela, quando isso aconteceu, que nós, acho que foi 17 de março, nós simplesmente fechamos todos os nossos escritórios, a pergunta é, para onde vamos? Para onde vamos? Não sabíamos para onde ir, claramente. Criamos um plano, e esse plano era revisado semanalmente, 3 vezes por semana, de 2 e 3 vezes por semana, com intensidade para acompanhar e para desenvolver ações. Né? E o primeiro ponto que veio aí, um dos aspectos que você colocou de uma das pessoas que você, dos executivos que você convidou, foi proteger as nossas pessoas. Quando você tem muita incerteza, o primeiro passo que precisa ser dado é proteger as pessoas as quais você tem na sua comunidade empresarial, porque não são só elas, são elas e o entorno delas, né? Para que vocês consigam caminhar. Esse é um ponto que eu acho que é muito importante a gente deixar claro aqui, porque neste momento nós somos senhores e senhoras das incertezas do mundo. Nós não sabemos exatamente para onde nós vamos. O que nós estamos fazendo é uma jornada de aprendizado. Estamos melhores esse ano do que estávamos no ano passado. Começamos o ano, talvez, com um aprendizado. Aprendemos muito. Como lidar com este momento onde as pessoas estão em casa trabalhando, onde as estruturas precisaram ser montadas de maneira muito abrupta e não necessariamente
de maneira organizada. Mandamos as pessoas para casa. Elas nem tinham estrutura, filhos em casa, a escola fechou. Imagina só a situação tão crítica que nós tínhamos naquele momento. Então, eu acho que o mundo hoje ele tem que ser visto como um Manaus que está passando por uma tremenda tempestade e nós não sabemos exatamente em qual porto nós vamos encostar, nós vamos colocar a nossa âncora para poder saltar e caminhar em paz. Eu acho que assim, você ressaltou, e o que eu me lembro, assim, duas coisas que eu queria tirar da tua fala, que é muito importante. Primeiro, literalmente você está trazendo o mundo VUCA, né? Um mundo incerto, um mundo complexo, um mundo ambíguo. Hoje então, assim, é mais o mundo bunny, né? Estamos mais no mundo bunny, que é a mudança que você tem. Aquele mundo VUCA que nós tínhamos no passado, ele conseguia sobreviver antes da pandemia. Hoje nós temos um mundo que precisa ser mais flexível, é um mundo incerto, né? É um mundo mais colaborativo. Perfeito, então, perfeito. Exatamente sobre esse cenário. E você também colocou uma coisa assim que eu acho muito importante. Na hora quando a gente vive essas incertezas e você pede uma liderança mais colaborativa, até porque como a gente não tem certezas, a gente não é mais dono das respostas, né? A gente é dono das perguntas, não é verdade? Então, a liderança e a importância da liderança é muito grande. Primeiro, porque se os colaboradores vivem uma incerteza, e nós também como líderes, mas a liderança ser uma liderança emocionalmente segura, não é? Eu acho que ela está aberta para esse processo, mostra que a liderança tem que ter uma outra pegada, não é isso? É isso mesmo. Então, o que acontece é que a liderança, nesse momento, ele precisa trazer para o entorno de si todos os colaboradores com os mais diversos pensamentos, com uma variedade muito grande de pensamento. Ele, na realidade, quando nós contratamos pessoas ou chamamos pessoas para conversar, nós não chamamos a pessoa pelo gênero, pela cor ou pelo que é que seja. Nós chamamos ela para conversar pelo conteúdo que ela tem em suas mentes, né? Nós chamamos elas para partilhar um conhecimento e para sermos mais colaborativos. Então, ouvir uma variedade de pensamentos, não necessariamente coincidentes com o seu, como era no passado, os executivos com a verdade absoluta, né? Hoje nós temos que abrir esse horizonte. Então, quando nos sentamos à mesa para discutir, nós precisamos ter pessoas que possam contribuir e trazer mensagens que muitas vezes são bastante diferentes daquela que nós pensamos. Mas que, no fundo, no final do dia, ele traz uma grande contribuição para a formação de um pensamento coletivo, porque o trabalho colaborativo é importante. E na pandemia, você fala da angústia dos executivos, que é uma grande angústia. No passado, nós tínhamos as rédeas curtas sobre as pessoas, com um trabalho olho no olho, face to face. As pessoas estavam sentadas do seu lado trabalhando, embora você não saiba exatamente o que elas estavam fazendo no computador, mas teoricamente deveriam estar trabalhando, tá certo? E os executivos, muitos executivos, eu vivi essa experiência há muito tempo, eu não sei o que as pessoas estão fazendo em casa. E para nossa grande surpresa, essas pessoas deram uma resposta muito importante. A produtividade média das pessoas que trabalham em casa ficou maior do que a produtividade que era efetivada nos trabalhos. Então, foi uma resposta muito disso. E aí são valores que nós precisamos incorporar nos executivos, que eles precisam ter, são valores fundamentais de uma relação. Confiança, respeito, né? Nós precisamos ter dignidade para receber e olhar o outro como um fator de contribuição, né? Então, a transparência na comunicação, a comunicação à distância não foge, nós somos transparentes, nós estamos conversando aqui com transparência do nosso pensamento, né? E isso resulta numa confiança, valores comuns, né? Objetivos bem traçados. Então, existem determinados componentes que afloraram diante da necessidade de manter as pessoas trabalhando à distância. Então, elas estão trabalhando à distância, mas cada vez mais hiperconectadas. E agora chegou a hora de pensar, os executivos vão pensar, como é que eu faço para transformar, ou trabalhar com essas pessoas, porque o sistema antigo não vai voltar na sua totalidade. Muitas já decidiram que vão ficar 100% digital, outras decidiram que vão ficar parcialmente digital. Como é que nós tornamos esse digital, esse trabalho individualizado, e não tornar o sujeito um nômade em relação à estrutura organizacional? Como é que nós permeamos a cultura? A necessidade de fazer pequenos grupos de trabalho para que eles interajam de maneira mais efetiva, para que eles participem da cultura. Só existe um modelo, uma forma de você ter os profissionais
dentro de uma, eu diria, uma linha de pensamento. Eles acreditarem no propósito das organizações nas quais eles trabalham. Se o propósito da organização dele tiver de acordo com o tiver um match, dele, né? Tiver um match. Exatamente. Então faz sentido. Hoje as pessoas não trabalham sem sentido. Por isso que uma das coisas que mais me aterroriza são líderes sem paixão por aquilo que fazem. Não são líderes. Né? Eles são pessoas que você precisa se apaixonar pelo que faz. Você precisa ter amor pelas coisas que você faz diante do seu trabalho. E você tem que... Não é mais só o sangue nos olhos. Você também tem que ter outros componentes aí que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Que antigamente a gente falava, precisa de uma pessoa com sangue nos olhos. Precisamos sim, mas precisamos também com sangue nos olhos, com pessoas que tenham determinados soft skills, que façam com que elas transitem por dentro das organizações com leveza e que levem o seu conhecimento e que diminua constantemente os estresses que são causados por umas questões que os hard skills normalmente trazem, né? As competências da sabedoria efetiva, eu sei disso aqui, ninguém sabe mais nada. Né? Técnica. Então, as técnicas sem os soft skills são instrumentos muito duros de manter a capacidade de relacionamento que essas pessoas, normalmente, quando só tem essa competência, eles não aceitam, são muito críticas, destrutivas, porque só ele tem a capacidade e acabam ficando isolados dentro do mundo atual que não funciona mais dessa maneira. E cada ser humano que vem na Terra, ele vem com uma capacidade de fazer algo. Ele vem com a capacidade. Então, não descobriu ainda, ele não está descoberto. É a responsabilidade dos outros mais velhos, daqueles que têm mais experiência, tocar nessa pessoa e mostrar para ele, talvez, que ele tem um terreno fértil para desenvolver aquela habilidade específica que não necessariamente é igual a todos. E com o tempo, ele vai amadurecendo essa habilidade e contribui com a formação da sociedade. Né? Com um pedaço dele, com a contribuição dele. Não precisa ser espetaculoso. Ele precisa ser capaz de fazer algo que faça bem a ele e faça bem à sociedade. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Nós somos muito críticos, talvez pela escala de resultado que as pessoas trazem. O líder é aquele que consegue, eu não diria líder, diria o líder, o mentor, pessoas que estão com capacidade de olhar, é aquele que olha o outro e consegue enxergar qual é a habilidade que ele tem e como é que ele pode contribuir para que essa habilidade seja semeada, que ela possa servir de fato ao objetivo. Porque nós não nascemos, nós não chegamos aqui, Larissa, você não chegou aqui pronta desse jeito aí, dominando toda essa história, que nós temos ainda muito que aprender, mas nós chegamos aqui porque passamos por muitas pessoas que contribuíram com a nossa formação e deram insights e nos permitiram caminhar, e nós ouvimos, deixamos algumas coisas que não concordávamos do lado, e carregamos outras que achávamos que eram importantes para frente. E essa capacidade, né, Otto, de reaprender, eu acho que é super importante, porque senão você fica fechado em paradigmas que não te permitem avançar. Né? Você fica meio preso. E aí, o que eu queria entender, Otto, dentro disso que você está pontuando de uma forma muito feliz, como você enxerga essas organizações, por exemplo, quando você falou de propósito, você falou aí de alinhamento, né, desse match das pessoas com esse propósito. Você falou aí desse estilo de liderança, um estilo realmente mais colaborativo, integrado, que entra com as soft skills, entra aí cultura, né? Entra aí a escuta, como foi falado, escuta ativa. Então, esses elementos, né, esses ingredientes, como você vê hoje as organizações e vê essas lideranças, esses executivos, estão dominando isso ou isso continua sendo uma questão realmente de pauta importante para ser trabalhada, como esse propósito? Eu acho que toda vez que você cai no abismo, você acorda, né? Nós caímos num abismo. Essa pandemia, no fundo, é cair num abismo. Né? Para sobreviver, eu acho que todos os executivos eles deram uma parada aí para... Além do estresse, né? Eu acho que foi o período Aguenta Coração, ano passado. Aguenta Coração, porque o assunto é sério e nós estamos vivendo... E esse assunto, ainda, na minha opinião, ele vai perpetuar para até 2000... Eu acho que, de fato, nós vamos estar começando a navegar num período mais estável a partir de 2024. Não consigo enxergar isto nem em 2022, nem em 2023. Acho que em 2024 voltamos a alguma estabilidade. É claro que a curva é uma curva de melhoria, mas para dizer que voltamos a algum posicionamento de estabilidade, acho que, no meu ponto de vista pessoal, das coisas que leio, das coisas que vejo, né?
Na Então, realidade, eu acho que as relações de trabalho nunca mais serão as mesmas, né? é evolução, nós vamos evoluir nas relações de trabalho, né? É um processo evolutivo. Há necessidade de rupturas para a evolução no mundo, se nós olharmos a história do mundo, o processo evolutivo do mundo passa por rupturas ou situações de crise que permite que o homem e o ser humano se revisite e que com isso vá recriando um novo cenário e dando novos saltos dentro dessa estrutura de crescimento e evolução. Não existe no mundo, em nenhum momento, uma evolução sem ruptura. É muito difícil. Por quê? Porque há um processo de acomodação. E o processo de acomodação é natural. Estamos bem, vamos em frente. Né? Na hora que você tem a ruptura, você começa a repensar aquilo que você fez. E o mundo, como você falou, seguramente nas relações de trabalho serão outras completamente diferentes. As competências requeridas, porque a pandemia a pandemia trouxe, vamos olhar ela sobre outra ótica, ela acelerou o processo de transformação digital. A transformação digital no mundo, e aí não estou falando do Brasil, no mundo, ela tinha um percurso de tempo de aproximadamente entre 5 e 8 anos, 10 anos, para até se estabilizar. O país mais desenvolvido em transformação nesse mundo que nós chamamos de 4.0, o que quer que seja, 5.0, mas o mundo tecnológico, a Alemanha estava muito na frente. Os Estados Unidos tem um bom caminho, a China também acabou avançando bastante nesse campo. A Ásia, de uma maneira geral, tem um desenvolvimento interessante nesse sentido. Mas os restantes do mundo tinham uma distância muito grande para acompanhar, uma distância muito grande para ainda ser concluído. Né? Simplesmente houve uma ruptura, e essa ruptura fez com que, por exemplo, o e-commerce acelerasse substancialmente. Temos players no Brasil, Magazine Luiza, Via Varejo, né? BW, que são players que fizeram uma transformação digital e estão fazendo ainda, comprando muitas startups voltadas a fintechs, startups de tecnologia, que estão na vanguarda hoje buscando acelerar, e que acelerou substancialmente. Então, essa mudança de comportamento, ela também trouxe uma mudança de comportamento na sociedade. Hoje as pessoas, por exemplo, se eu perguntar, então você voltaria a trabalhar 5 dias por semana na escola? Não voltarei. Né? Eu tenho na minha cabeça, eu iria ao escritório quando os assuntos ou os contatos se tornarem necessários, a gente fazendo agendamento de reuniões quando se tornar necessário. Mas eu preciso daquele espaço físico para ter as relações. Então, essa transformação, esse salto, ele simplesmente modificou completamente as relações de trabalho, o mundo, o futuro do trabalho completamente diferente, ou seja, há uma necessidade muito grande. Por isso que eu estava, antes, voltando a um tema que eu toquei antes, antigamente nós contratávamos pessoas que tinham sangue nos olhos, muita vontade, mas agora eu quero um pouquinho mais. Eu preciso de sangue nos olhos, vontade e conhecimento do mundo tecnológico. Conhecimento das coisas que estão ao nosso redor, que facilitam a nossa vida. Um conhecimento um pouco mais profundo, para que ele consiga conversar com outras pessoas no mesmo nível. Porque se essa pessoa não tiver essa habilidade, ou não conquistar essa habilidade, que no caso é um soft skills, agora que vai ser um hard skill, é fundamental. Então, você precisa ter. É fundamental que eu conheça instrumentos que me permitam fazer coisas com mais velocidade e com mais sinergia com outras atividades. Então, um mundo muito dinâmico, né, nesse sentido. E eu acho que aí você está entrando num caminho, que é um outro aspecto que eu acho que a gente está pontuando aqui, os 5 principais desafios, mas quais os caminhos possíveis, né? Então, o que você está trazendo é que você já está dando um caminho aí necessário. É o caminho de imergir aí nessas novas tecnologias, imergir, saber conversar, você não precisa ser de tecnologia especificamente. Não é? Mas você não pode se omitir de entender e se aprofundar e saber trabalhar nesse novo contexto. Eu acho que eu queria pontuar uma coisa e perguntar para você. Hoje as pessoas estão valorizando, quer dizer, sempre teve valor, mas hoje o valor é muito forte, é o seu tempo. Né? Então, quando a gente fala de transformação digital, o que é que a gente quer? O que é que a gente quer? Que a experiência do cliente seja uma experiência tão rica que ele ganhe tempo, que ele sinta que aquilo ali, né, ele não precisa mais entrar naquele processo, aquele processo que você falou, até analógico, dentro para poder ou ser atendido, para poder receber o que precisa. Ele quer rapidez, ele quer ganhar tempo, ele quer informação ágil,
Não é? Então, assim, isso é uma das coisas que está... Assim, o valor é muito grande. Qual é o valor do seu tempo? Eu tenho certeza que do seu é muito grande. E de cada um também. O meu eu valorizo demais o meu tempo. Os nossos clientes também. Então, qual é o valor do tempo de hoje? Eu acho que aqui cabe uma reflexão. Eu gosto sempre de filosofar um pouco, cabe um pouco de reflexão. É o seguinte, eu acho que as relações pessoais, elas e o desejo de passear e olhar o mundo, isso não mudou nas pessoas, né? E como eu falei, quando eu dividi as gerações em 3 gerações, a geração analógica, imigração para o digital e o digital, o que eu quis dizer é que essa geração analógica ela gosta ainda muito de vivenciar a experiência física das relações de comércio. E ainda existem que seguramente, se nós esperarmos aí mais 20, 30 anos ou 40 anos, elas não estarão mais aqui conosco, nós não estaremos, eu pelo menos acredito que é muito tempo para viver. Né? Mas a turma mais nova que entrou, ela já está nessa experiência completamente digital. A minha filha, né? Meu filho que está aqui me escutando, o César, né? A minha filha Luana, então é muito legal. Então, eles já estão nesse mundo digital, eles já operam, tudo dele é digital, então para ele é algo do cotidiano. Então essas relações, então, esse mundo novo que vem aí, é um mundo onde talvez ele não tenha uma ideia de noção exata de tempo, mas ele tem a noção exata da facilidade. É diferente eu ter noção de tempo com noção de facilidade. Porque ele ganha a facilidade de executar e ele tem um tempo para executar outras tarefas, mas isso vai ser tão natural dentro do processo dele, que das relações comerciais. Hoje isso é muito forte hoje, porque tem essas gerações aí que precisam ser capturadas, que a geração, vamos e venhamos, a geração analógica, a maioria delas está se aposentando neste momento, guardando renda, e é um grupo bastante importante para o comércio, porque é um grupo de consumo dentro de uma faixa etária de identidade. Então, eu acho que esse ponto aqui é um ponto muito claro para mim. As relações comerciais vão passar fortemente das relações presenciais para a gestão física e o aproveitamento do tempo. Aí precisamos ver como é que essa geração mais nova aproveita o tempo. Eu aproveito meu tempo, sem sombra de dúvida. Eu me beneficio da questão da tecnologia para poder ter a minha agenda de trabalho dentro de um horário extremamente rígido. Eu procuro tratar ela dentro de uma agenda de horário bastante rígido. E como eu gosto de correr, eu acordo 5h30 da manhã, então eu faço minhas atividades, até 8h30 eu cuido de mim, é isso que eu faço, depois eu vou trabalhar, e à noite eu também tenho o meu tempo próprio. Então, tempo é algo que as pessoas cada vez mais estão buscando para o bem-estar, para estar com a família, para estar com os filhos, para passear, para caminhar, para fazer coisas interessantes. Eu acho que a tecnologia vem para ajudar bastante nesse processo, né? E as empresas não têm como se furtar isso. Tem um outro aspecto, quando você envolve essa questão da tecnologia, diz respeito a como as empresas precisam se reposicionar, porque sem elas, sem os instrumentos da tecnologia e sem as pessoas capazes de fazerem essa tecnologia funcionar, elas vão virar dinossauros no mundo onde a velocidade, a resposta, a característica dessa nova geração ela é bastante diferente nessa tomada de decisão. É bem interessante esse ponto aí das relações comerciais, né? Eu acho que você falou aí um termo que é bem importante. É como essas empresas irão se posicionar. Acho que isso é fundamental. E uma coisa assim que eu pelo menos eu vejo e tenho encontrado na minha experiência é a busca pela simplicidade. Então, assim, você está numa tecnologia, mas não é qualquer tecnologia, não é uma tecnologia que vai colocar para você, e você, para usar essa tecnologia, você vai ter que fazer um MBA de uso de tecnologia. Não, amiga. Não. Então, as tecnologias de hoje, ela vem dizer o seguinte, você vai apertar um clique. E aí a Apple ela veio justamente para mudar isso, ao invés daquele controle que tinha 10 mil botões, ela disse, não, eu quero um. Então, assim, essa simplicidade, se a gente juntar o que você pontuou aqui, a gente pontuou de tempo, pontuamos aqui de facilidade, você falou facilidade. Se a gente pontuar outra premissa, simplicidade e posicionamento, eu acho que a gente pode aí também fazer já
Você sabe, Não é verdade? é verdade, bem verdade, Larissa. E tem um outro ponto importante, eu acho assim, é interessante essa conversa, que a gente vai puxando um fio, vai puxando a meada, e a gente vai. Eu acho que a grande maioria das pessoas não sabem fazer as perguntas corretas para o uso da tecnologia. Então, eu acho que a habilidade, perguntar o quê? Para que eu preciso disso? Né? Eu simplesmente preciso fazer isso porque todo mundo faz. Não, não. Qual é a pergunta? Que resposta você precisa para endereçar um tema? Então você precisa fazer a pergunta correta. O líder atual, ele precisa realmente passar por um processo de amadurecimento para fazer as perguntas corretas. Eu não vou ficar com um caminhão cheio de respostas que não interessa ao meu objetivo principal como organização. Porque as organizações, como você disse no início elas querem ser perenes. Né? Uma organização perene é uma organização que faz um crescimento sustentável. É o que nós chamamos aí, tem até um livro chamado Capitalismo Consciente. Né? O Conheço, conhece? É excelente. É um livro onde você lê e você se debruça sobre coisas assim. Eu ganhei de presente. Eu li esse livro com muito carinho, estou lendo com calma, com paciência, porque é um livro com um conteúdo muito interessante. Né? O capitalismo não tem nada de errado com ele. O capitalismo, tudo isso no meu ponto de vista, talvez as pessoas possam ter opiniões diversas, sem nenhum problema. Do ponto de vista, o capitalismo ser feito com base de sustentação da sociedade. Ele não veio para ser um algoz, um voraz, que precisa ter lucros, sei lá, infinito, todo ano, matando as pessoas, né, e destruindo o valor da sociedade. Ele precisa ter uma visão de longo prazo. As empresas que têm visão de longo prazo, que fazem um capitalismo consciente, que geram valor para a sociedade, elas precisam ser respeitadas e precisam ser apoiadas no seu desenvolvimento. Tem empresas seculares, né, que passaram crises, passaram guerras, que estão aí, estão se renovando, estão se inventando, reinventando a cada dia. A nossa organização, por exemplo, tem mais de 175 anos. Né? Então, você fala, como é que a gente consegue se reinventar todos os anos? Nós temos um propósito de servir a sociedade. Nós queremos servir com qualidade, nós queremos ter valores corretos que cobramos à sociedade e o que entregamos em volta daquilo que a sociedade nos paga e aos nossos colaboradores, né? E dos nossos stakeholders, todos que estão ao nosso redor. Então, acho que esse pensamento, quando eu vejo uma empresa muito... e aí tem uma parte do mercado de capitais que também é culpado disso, porque os analistas financeiros trimestralmente começam a criar expectativas de crescimento de empresa e, por outro lado, os líderes que ganham bônus e outras, eles tentam chegar naqueles números com toda a força do mundo, e muitas vezes, quando não chegam, os preços caem, eles são demitidos, porque não tem uma visão mais consistente de longo prazo das organizações, e, de uma certa forma, essas empresas de rating, de outros, acabam criando esse ambiente mais nocivo em torno do capitalismo. O capitalismo realmente tem parte do capitalismo que são um capitalismo voltado a empresas perenes de longo prazo, e tem partes voltadas a lucros violentos, ano a ano, para poder distribuir para os acionistas, para cada vez crescer. Então, se nós olharmos nessa pandemia, as maiores fortunas do mundo, elas simplesmente ficaram muito mais ricas. Muito mais ricas. Né? E basta a Amazon, né? Olhar alguns desses, eu não quero citar não, mas só olhar alguns números desses, são pessoas que ficaram, na pandemia, infinitamente mais ricos do que já eram no passado. Qual o sentido do tamanho da velocidade, né, da força que ele quer, com tanto tamanho de valor? Eu acho que é para repensar um pouco em termos de sociedade. O que é que nós queremos como sociedade? O que queremos sustentar em termos de... Os líderes têm uma responsabilidade muito grande. Agora, com a ESG, com toda essa parte toda da parte de sustentabilidade, da parte social com a diversidade, da parte da governança das empresas, a liderança que não tiver imbuída nesta direção de olhar a sustentabilidade, de olhar a governança das empresas, para dar segurança à sociedade e àquele que investe, para olhar a parte social, com toda a questão de diversidade no seu mais amplo sentido, elas vão ficar para trás. E os líderes, esse é um caminho sem volta. Os líderes precisam olhar para isso com seriedade. Não é olhar como protocolo. É olhar porque ele acredita. Se ele não acredita, ele está no lugar errado. Ele vai ser uma liderança ultrapassada e ele não vai conseguir atender as demandas que ele mesmo, como sociedade, precisa.
Otto, me diga uma coisa, você fez esse fechamento, mas assim, você quer ainda dar algum recado assim direto? Ou esse, porque para mim para mim, quem teve aqui a oportunidade já de lhe ouvir, sabe assim, pelo menos que tem muita coisa assim que a gente ia trilhar. Na realidade, a gente está sendo convidado a trilhar caminhos diversos. Mas eu queria que você fizesse seu fechamento, assim, Ah, e me dá aí 1 minuto, 2 minutos, fecha aí para que eu possa tá. retomar e lhe agradecer aí por esse Tá. processo. Então, se você Eu, quer fechar ainda alguma coisa. primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, conversando com as pessoas, e depois as outras pessoas que vão assistir, também agradecer a este momento, e dizer que o mundo sempre passará por situações críticas. Acho que nós precisamos estar preparados, amadurecer para conviver com as situações mais críticas, né? O mundo é uma aldeia onde as modificações precisam ser vistas e percebidas, né? E cada um enxerga. Eu enxergo esse copo de um jeito que está meio vazio, outro pode enxergar que está meio cheio. E é assim que é a vida, né? Então, o executivo, de uma maneira geral, ele está consciente de que ele é responsável por parte importante do desenvolvimento de uma sociedade. Ele é responsável por pessoas que estão ao lado dele. Então, ele é responsável para aprender, ele é responsável para aplicar e ele é responsável para contribuir com a formação de novos executivos que vão permear a vida com mais inteligência, com mais qualidade. Eu acho que poderíamos aqui buscar muitos protocolos de caminhos, etc., mas eu acho que está tudo dentro do executivo. A intuição dele, a curiosidade que ele tem com o mundo e a forma como ele quer e acredita que o mundo tem que ser. E paixão pelo que faz. Muita paixão pelo que faz. Sem paixão você não vai para lugar nenhum. Só isso. E eu vou trazer o que você disse no início, leveza, não é? Leveza, de muita leveza. Acho que você começou com leveza, a gente vai terminar com leveza, não é verdade? Tem que ter prazer, tem que vir com isso. Não é fazer isso a todo custo. Não é fazer isso de uma forma... Esse tempo já passou. Hoje nós fazemos as coisas com propósito, com vontade, com interesse, com leveza, com sabedoria, né, e com serenidade. Muita serenidade para enfrentar desafios como esse que nós estamos enfrentando. Muita serenidade para saber que governos passam. Muita serenidade para entender que as pessoas contribuem cada vez mais com um mundo melhor, se elas realmente entendem qual é o papel dela. Acho que o grande desafio do mundo é a pessoa talvez descobrir o que ela veio fazer aqui. Qual é o papel dela nesse mundo que a gente vive. Esse é o grande ponto. É uma grande pergunta. É verdade, é verdade. E aí eu tenho uma pessoa, eu acho que passou aqui, mas ela disse assim, felicidade. Hoje é uma das coisas que também se discute no meio do trabalho, né? Acho que você tem que fazer tudo isso e ser uma pessoa feliz, né? Não é fazer isso a todo custo. Eu acho que você sendo feliz, você também faz os outros ao seu redor de uma forma diferente. Otto, deixa eu lhe dizer assim, que mais uma vez eu tinha certeza absoluta que a sua presença e a sua contribuição ia ser de uma riqueza assim única. Que bom que está gravado, né? Porque assim, a gente vai ter a oportunidade, quem quiser, assim, de te ouvir novamente e ver que você trouxe pontos assim riquíssimos, tá certo? E que vai permear, que dá para a pessoa permear caminhos importantes. Então, eu quero externar a minha gratidão a você. Meu muito obrigada. Fica com Deus. Gente. Tchau. Gratidão. Tchau, pessoal. Tchau.